Amém, glória a Deus, né, igreja? Quem é que tá animado aí? Ih, rapaz, tá fraco o negócio, hein? Tá todo mundo, ninguém lanchou hoje de tarde, é verdade, né? Irmãos, que bênção, né? A obra do Senhor avançando aí na casa de apoio. Eu não sei quantos dos irmãos já tiveram o privilégio de visitar essa obra maravilhosa, irmãos. Eu já estive algumas vezes ali com a minha esposa, já levei os meus filhos ali uma vez para ver também. E que privilégio é conhecer ali, é ver como que está andando essa obra, né? Então, desde já quero convidar os irmãos a estarem presentes ali, né? A irem visitar, tirar um momento do seu dia para ir ali visitar a obra, né? É lógico, não vai entrando de qualquer maneira, né? É interessante ir lá quando tiver alguém que possa também te conduzir para evitar de acontecer qualquer acidente, né? Mas não deixe de ali ver como que está acontecendo a obra, como ela está evoluindo, amém? Como o pastor Anderson falou aqui, é uma obra em que todos nós temos participado, né? Toda a igreja tem participado e glória a Deus por isso, e o Senhor tem aberto as portas para, de muitas formas, essa obra sair, essa obra acontecer, né? Glória a Deus por tudo isso que Ele tem feito através de nós e no nosso meio, amém? Irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 24, e eu gostaria de ler com os irmãos os versículos 14 e 15. Josué, capítulo 24, os versículos 14 e 15. Amém? Quem for encontrando, irmãos, eu gostaria que você ficasse de pé, para que a gente pudesse ler esse texto de pé. Amém? Todo mundo conseguiu abrir? Amém ou misericórdia? Ih, gente, esse povo está tímido hoje, não está respondendo nada. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Ó, colocaram aí na tela para a gente. Talvez a minha versão fique um pouquinho diferente, que a minha é a NVI, tá bom? Estou vendo aqui que tem, é uma outra, né, versão que está aqui. Mas, enfim, eu vou ler aqui o texto, irmãos, e os irmãos podem acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? Diz assim, olha: agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento precioso, ó Pai, onde nós podemos compartilhar a Tua palavra. Esse momento reservado pelo Senhor, ó Deus. Esse momento, Pai, em que nós cremos, porque a Tua palavra assim afirma, que o Senhor está aqui presente conosco, que o Senhor está aqui para ministrar ao nosso coração. Deus, e todos nós estamos aqui ansiosos, Deus, sedentos por ouvir a Tua voz, por sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo, ministrados no nosso espírito, no nosso coração, na nossa mente. Então, Pai, é isso que eu peço nessa tarde, nesse final de tarde, nesse início de noite. Deus, que não seja meramente eu aqui falando, ó Deus, palavras, mas que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo ministrando em mim e ministrando também no coração de cada um dos meus irmãos, aquelas palavras vivas, ó Deus, aquelas palavras vivas que só o Teu Espírito Santo consegue ministrar ao nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus, nessa tarde. Abençoa-nos, Senhor, neste momento com a Tua presença. Queremos desfrutar do Senhor aqui, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, podem se assentar. Como vocês viram agora há pouco aí no aviso que foi passado, né, a nossa igreja está realizando esse mês, começamos no domingo passado, uma sequência de mensagens onde nós pretendemos falar, irmãos, sobre como podemos viver um ano extraordinário na presença do Senhor em vários aspectos da nossa vida. E a nossa intenção, irmãos, com essa sequência de mensagem é nos encorajar mutuamente, encorajar uns aos outros a buscarmos nesse ano experimentar de maneiras diferentes, de maneiras que não havíamos experimentado ainda antes, o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Amém? Eu tenho certeza, irmãos, que cada um de nós aqui
temos consciência do ponto em que nós estávamos e do ponto em que nós estamos hoje, no nível do nosso relacionamento com o Senhor. Ou seja, cada um de nós temos consciência do nível de relacionamento que nós temos nutrido com o Senhor até aqui. E eu tenho certeza, irmãos, que não é só comigo a impressão de que preciso melhorar mais, de que preciso me envolver mais, de que preciso conhecer mais. O nosso Senhor é uma fonte inesgotável de conhecimento, nosso Senhor é uma fonte inesgotável de amor e de tantas coisas preciosas, de tantas bênçãos que nós podemos alcançar em suas mãos. Então, a nossa intenção com essa sequência de mensagens, né, um ano extraordinário, é uma tentativa de nos encorajar, de estarmos aqui domingo após domingo, nos encorajando uns aos outros, a buscarmos nesse ano experiências diferentes com o Senhor. O pastor Gilson esteve aqui na semana passada, e para quem pôde ouvi-lo aqui ministrando, o pastor esteve nos lembrando sobre alguns princípios e revisitando alguns eventos bíblicos que estão registrados nas Escrituras e que de fato precisam estar muito vivos na nossa mente, né? O pastor Gilson lembrou inclusive que Deus sempre levantou ao longo da história homens e mulheres para reunir o povo em determinados momentos, de forma a chamar, a envolver o povo nessa busca, uma busca no sentido de voltar a viver sob os princípios do Senhor, de voltar a viver sob os valores que o Senhor estabeleceu na eternidade. E esses momentos, na verdade, foram grandes reformas que aconteceram no meio da igreja, né? Por isso, quando nós falamos, irmãos, sobre experimentar Jesus de uma maneira extraordinária, nós não estamos querendo falar necessariamente de experimentar Jesus de uma maneira totalmente original e inovadora, que nunca aconteceu antes na história. Quando nós falamos em experimentar o Senhor Jesus de uma forma original, nós precisamos entender o que nós estamos querendo dizer, quando nós falamos em nos envolver com o Senhor, experimentar Jesus de uma maneira extraordinária, nós precisamos entender o que nós estamos querendo dizer com extraordinário. E eu não sei os irmãos, mas eu particularmente, alguns termos, eu gosto de analisá-los a partir do oposto deles, né? Extraordinário é um desses, né? A gente avaliando a palavra ordinário, o que significa a palavra ordinário, né? Ordinário é aquilo que é comum, é aquilo que é normal, é aquilo que acontece normalmente, é aquilo que acontece de forma costumeira, é aquilo que praticamente já está planejado para acontecer. Então, o que seria o extraordinário? Extraordinário é aquilo que é fora do normal, é aquilo que é fora do comum, é aquilo que acontece de uma maneira fora do costume vigente. Apenas para dar um exemplo, aqui na igreja nós temos as nossas assembleias ordinárias e as nossas assembleias extraordinárias, né? O que seriam as nossas assembleias ordinárias? É aquelas assembleias que já estão marcadas, que nós sabemos que vão acontecer, né? Na nossa igreja aqui, por exemplo, nós temos 2 assembleias ordinárias por ano. Uma no primeiro domingo de junho e outra no primeiro domingo de dezembro. Inclusive, já quero aproveitar aqui a ocasião e dizer que todos nós estamos convocados, irmãos, para essas assembleias. Participa, vem para as assembleias, vamos participar ativamente da vida, não apenas da vida espiritual, mas também da vida administrativa da nossa igreja, né? Então, anota aí já na sua agenda, primeiro domingo de junho, primeiro domingo de dezembro, nós teremos as nossas assembleias ordinárias. São momentos que já estão programados, nós sabemos que vão acontecer. Mas existem também as assembleias extraordinárias. Que assembleias são essas? São aqueles momentos em que nós precisamos nos reunir, porque alguma coisa aconteceu de diferente, que precisa que a igreja se reúna com certa urgência para decidir sobre assuntos, né? Que não podem esperar até o primeiro domingo de junho para acontecer. Então nós realizamos assembleias extraordinárias, assembleias que não estavam planejadas para acontecer, mas que por causa da contingência do momento precisou ser marcada, né? Então, extraordinário nesse sentido, irmãos, é algo que é fora do comum, que é fora do planejado, que é fora do costume.
E eu acho importante ainda, irmãos, quando falamos de extraordinário, levarmos em consideração uma outra questão que eu também particularmente gosto de chamar de a ordem natural do caos, vamos dizer assim, né? Mas eu já explico para os irmãos o que eu estou querendo dizer. Todas as coisas, irmãos, elas tendem a naturalmente se deteriorarem ao longo do tempo. Vocês concordam comigo? Todas as coisas tendem a se deteriorar ao longo do tempo. Nada naturalmente tende a ficar melhor, né? Vamos dar um exemplo. O irmão colocou essa taça aqui com água para mim. Se nós mantermos essa taça aqui, que neste momento está perfeita para o consumo, se nós mantermos essa taça aqui, nessas condições, nesse estado, exatamente aqui como ela está, por um mês, daqui a um mês, quando nós voltarmos aqui, irmãos, o que vocês acham? Essa água vai estar melhor para nós consumirmos ou essa água vai estar pior? Vai estar pior, né? Daqui a um mês, se continuar aqui do jeito que está, o copo vai estar todo sujo, todo empoeirado. As bactérias que talvez já estejam aí dentro dessa água já terão se proliferado. Provavelmente essa água não vai estar mais própria para o consumo. É ou não é? Porque naturalmente todas as coisas, irmãos, tendem à deterioração, tendem a se destruir, a ir no sentido da destruição. É assim também, por exemplo, com uma fruta que está lá no pé. Ela nasce, ela amadurece, e se dermos continuidade na sequência natural das coisas, o que a gente pode esperar que aconteça? A gente pode esperar que, indefinidamente, aquela fruta se torne cada vez melhor para o consumo, cada vez mais nutritiva? É lógico que não. O que nós devemos esperar é que ela em algum momento amadureça, e a partir daquele momento ela cada vez mais se deteriore, até apodrecer totalmente, morrer, cair. É ou não é? O mesmo, irmãos, o mesmo acontece com os nossos relacionamentos. A mesma coisa acontece com os nossos relacionamentos. A mesma coisa acontece com os nossos relacionamentos familiares. A mesma coisa acontece com os nossos relacionamentos uns com os outros aqui na igreja. A mesma coisa acontece com os nossos relacionamentos profissionais. A mesma coisa acontece, irmãos, com o nosso relacionamento com Deus. A tendência natural é que esses relacionamentos se deteriorem com o tempo. A tendência natural é que esses relacionamentos se destruam com o tempo. Portanto, é necessário que haja uma ação intencional e frequente, no sentido de conservar essas coisas. Assim como se eu desejo conservar essa água própria para o consumo, eu tenho que intervir aqui de uma maneira intencional e frequente nos nossos relacionamentos também. Se queremos que os nossos relacionamentos se conservem, se queremos manter um nível satisfatório nos nossos relacionamentos, sejam eles os nossos relacionamentos familiares, sejam os nossos relacionamentos pessoais, profissionais, e seja o nosso relacionamento com Deus, é preciso que haja da nossa parte, irmãos, ações intencionais e frequentes, no sentido de que esses relacionamentos sejam conservados, sejam duradouros, no sentido de que esses relacionamentos permaneçam, no sentido de que esses relacionamentos se fortaleçam. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo onde eu estou querendo chegar? A história nos mostra, meus irmãos, que em determinados momentos nós somos anestesiados devido à rotina, nós começamos a ser anestesiados devido àquilo que é ordinário à nossa volta. E quando eu digo aquilo que é ordinário à nossa volta, eu estou querendo falar que a gente inicia os nossos relacionamentos, mas ao longo do tempo, aquilo que é comum a este mundo, aquilo que é normal no mundo, aquilo que é normal à nossa volta, meio que vai nos anestesiando, vai nos fazendo aceitar determinadas condições, determinadas situações, que não eram o nosso propósito lá no início do relacionamento, não eram a nossa intenção lá no início desse relacionamento. Mas a gente começa a olhar para um lado e para o outro, e a gente começa a pensar assim: acontece com todo mundo, acontece em todo lugar,
é tão normal, é tão comum. Para onde eu olho eu vejo isso acontecer. E essas coisas, irmãos, vão nos fazendo baixar as guardas. Essas coisas vão nos fazendo nos conformar, aceitar que essas coisas aconteçam conosco, que essas coisas aconteçam nos nossos relacionamentos, esfriem o nosso relacionamento, tornem o nosso relacionamento de uma forma que nós não esperávamos que se tornasse. Eu particularmente, irmão, sendo sincero, eu não acredito que alguém algum dia se case, vá se casar, e aí você chega para aquela pessoa e você pergunta assim: nossa, mas por que você quer se casar? Ah, pastor, eu quero me casar porque, você sabe, né, é o meu sonho, me casar com aquela pessoa e, sabe, ser infeliz pro resto da vida, a gente irmos morar debaixo do mesmo teto e dormir no mesmo quarto, mas sabe, não nos falarmos mais, é o meu sonho isso, não nos falarmos, não conversarmos, brigarmos o tempo todo e discutirmos e vivermos um relacionamento frio. Nossa, é o meu sonho. E eu não estou aqui, irmãos, me perdoem, querendo zombar de dificuldade de ninguém. Eu estou querendo aqui apenas mostrar que isso acontece. Não acontece? Alguém algum dia sonhou que isso acontecesse? Alguém algum dia planejou que isso acontecesse? Não, irmãos. No início do nosso casamento, o nosso sonho é qual? O nosso desejo é qual? Eu quero estar com essa pessoa o tempo todo. Eu quero ir para casa e viver com essa pessoa e morar ao lado dessa pessoa e construirmos a nossa vida junto e sonharmos juntos e passarmos pelas dificuldades juntos, e quando as coisas difíceis chegarem eu vou ter uma pessoa ao meu lado com quem eu possa conversar, com quem eu possa me abrir, uma pessoa com quem eu quero dormir ao lado dela, eu quero beijá-la ao amanhecer quando eu acordar. São esses os nossos desejos, são esses os nossos sonhos, mas aquilo que é ordinário, aquilo que é comum, aquilo que é normal ao nosso redor o tempo todo, vai nos anestesiando e nos fazendo aceitar condições de vida que, irmãos, é muito triste, não deveríamos aceitar, não deveríamos nos conformar. Não foi isso que o Senhor preparou para nós vivermos. Eu não imagino que alguém que deseje ter filhos, e a gente chega lá e fala: mas por que você quer ter filho? Ah, pastor, você sabe, é meu sonho, rapaz, ter um filho, sabe, para eu abandoná-lo, para eu largá-lo, para eu humilhá-lo, para eu zombar dele. Ah, é meu sonho. Não, irmãos, todos nós, quando temos filhos, nós sonhamos e desejamos o melhor para eles. Nós desejamos que eles sejam homens e mulheres de sucesso, que cresçam, sabe, e se desenvolvam e se tornem fortes e bonitos e valentes, destemidos, e alcancem coisas tão maravilhosas, muito mais maravilhosas do que qualquer coisa que nós pudéssemos alcançar. São esses os nossos desejos, são esses os nossos sonhos. Mas o ordinário, muitas vezes, imprime em nós padrões comuns, padrões que são normais. Ah, Júlio, isso acontece com todo mundo ao nosso redor. Para onde eu olho, Júlio, isso acontece, isso é normal, cara. Isso é normal. O ordinário, irmãos, ele tenta nos fazer aceitar o tempo todo padrões com os quais nós nunca sonhamos, nunca desejamos. Padrões com os quais nós não deveríamos nos conformar. Não deveria em momento nenhum se tornar uma justificativa para viver aquilo que o Senhor não planejou para a gente. Nesse sentido, irmãos, viver o extraordinário, viver um ano extraordinário na presença do Senhor em todos os aspectos da nossa vida, irmãos, não é necessariamente viver algo novo, não é necessariamente viver algo que nunca aconteceu na história, mas viver o extraordinário, irmãos, pode ser, na verdade, voltar a viver sobre princípios que antes foram determinados por Deus. Voltar a viver sobre princípios, sobre valores, sobre a vontade daquele que na eternidade planejou tudo da forma como nós devêssemos viver. Contudo, irmãos, nós precisamos realmente admitir que não é fácil a gente retornar a viver valores e princípios antigos. Infelizmente, há uma grande resistência
não só por parte da sociedade, mas até mesmo no meio de nós que somos cristãos, irmãos, tem havido uma grande resistência a viver princípios e valores que foram determinados por Deus na eternidade. Como se, de alguma forma, esses princípios e esses valores não fossem mais tão bons só porque são muito antigos, só porque foram determinados há muito tempo. Ou de outra forma, muitas pessoas pensam que algo é melhor, que um outro princípio é melhor, só porque é uma nova maneira de interpretar uma situação. Só porque é uma nova forma de olhar aquela situação, então é melhor. Como assim? Será que algo se tornou ruim? Será que algo se tornou ultrapassado só porque é antigo? Só porque já existe há muito tempo? E é com isso em mente, irmãos, que hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre viver o extraordinário, viver um ano extraordinário para o Senhor na nossa família, no seio da nossa família, nos nossos relacionamentos familiares. Tem uma mosquinha aqui me atrapalhando, mas se eu fizer assim, vocês não ligam não. A família, irmãos, ela é um forte, ela é uma torre, ela é um forte que sempre esteve constantemente sob ataque. A família é um forte que sempre esteve e sempre estará sob ataque. Nunca existiu, irmãos, uma era, vamos dizer assim, uma era de ouro da família, em que todos viviam muito bem na sua família, e todos eram muito felizes e muito satisfeitos, e todos, sabe, ninguém brigava, ninguém discutia, ninguém se desentendia. Irmãos, nunca houve esse momento na história da família. Amém? Pelo contrário, na primeira família que as escrituras registram para a gente, na primeira família, o que nós vemos? Nós vemos um casal que decide ser desobediente ao Senhor. Nós vemos um marido que na hora da culpa lá, ele tira o corpo dele fora e põe a mulher na frente. Olha, a culpa é dela aí, a culpa é dessa mulher aí que o Senhor me deu. Nós vemos uma mulher que também da mesma forma tira o corpo dela e fala, não, a culpa é dessa cobra aqui. Na primeira família, irmãos, nós vemos um exemplo de dois irmãos, onde um literalmente mata o outro irmão. Um irmão literalmente vai lá e pedrada na cabeça, moço, e mata o outro irmão, porque ficou enciumado, porque sentiu ciúmes, porque o sacrifício que o irmão ofereceu foi recebido e o dele não foi, e ele fica ali enciumado, com o coração cheio de mágoa, e ele vai lá e mata o seu irmão. E da mesma forma, irmãos, nós temos inúmeros exemplos nas escrituras, livros após livros, textos após textos, exemplos após exemplos, de maus cônjuges, de maus pais, de maus filhos, de maus irmãos. Em toda a escritura, irmãos, nós temos exemplos fartos de traições, de mentiras, de adultérios, de conchavos, de irmão furando o olho do outro irmão. Em toda a escritura, irmãos, nós temos uma sequência farta desses exemplos. Contudo, irmãos, é interessante a gente perceber que mesmo diante dessa fartura de exemplos, de maus exemplos, mesmo diante dessa fartura de maus pais, de maus cônjuges, Deus escolhe fazer várias referências a figuras familiares para nos ensinar vários princípios. Por exemplo, mesmo diante de tantos maus exemplos de pais, Deus mesmo escolhe referir-se a si mesmo como o nosso Pai. É ou não é? Em toda a Bíblia nós vemos isso. Deus referindo a si mesmo como Pai. Mesmo diante de tantos maus exemplos de casais, de casamentos que deram errado, casamentos frustrados, de traições, irmãos, a Bíblia insiste em fazer referência a Jesus como o noivo e a igreja como a noiva. Mesmo diante de tantas traições, de tantas violências, de tantas agressões e ofensas, a Bíblia, irmãos, ela insiste em nos convidar cada um de nós a nos relacionarmos nesse ambiente como irmãos.
Mesmo diante de tantos maus exemplos, a Bíblia insiste, irmãos, a apresentar figuras familiares, a apontar para figuras familiares. E ao entender isso, irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos, nos atentar para alguns detalhes que talvez possam passar desapercebidos por nós. E hoje eu gostaria de falar de pelo menos 2 detalhes desses. O primeiro deles, irmãos, é que, se mesmo diante de tantos maus exemplos, Deus insiste em apontar para figuras familiares, irmãos, é porque a definição do que é ser família, o significado do que é ser família, o sentido do que é ser família, irmãos, não é encontrado nos nossos maus exemplos. A definição do que é ser uma família não é encontrada nos nossos maus exemplos humanos. Não adianta a gente olhar para estes exemplos, não adianta a gente olhar para os maus exemplos da história e da Bíblia, do que é ser família, de famílias que fracassaram, de famílias que traíram uns aos outros, de famílias que foram destruídas, para encontrar ali definições do que é ser família. Não adianta, irmãos. Se Deus insiste em apontar para figuras familiares, é porque a definição do que é ser família não está aí. A definição do que é ser família, irmãos, está em Deus, que é o Criador, que é o autor da família. Foi Deus quem criou a família, foi Deus quem instituiu a família. Portanto, irmãos, é Ele mesmo quem define o que é família. É Ele mesmo quem atribui à família significado. É Ele mesmo quem atribui à família sentido. É Ele mesmo, irmão, quem determina quais são os princípios e os valores que devem nos orientar a viver em família. Muitas vezes, irmãos, nós estamos buscando referências no lugar errado. Nós estamos buscando referências sobre o que é nos relacionar em família no lugar errado. Nos erros e nos fracassos de homens e mulheres que vão estar sempre errando e fracassando. O Senhor nos convida, irmãos, a buscarmos as nossas referências nele, naquilo que Ele deixou, naquilo que Ele nos ensinou, nos princípios e valores eternos que Ele estabeleceu para como a família deve funcionar. E nesse caso, irmãos, nós não podemos virar as costas para esses princípios, nós não podemos virar as costas para esses valores, irmãos, só porque eles são valores que foram definidos há muito tempo. Só o fato de serem antigos, irmãos, não podem ser suficiente para nós cairmos nessa balela de que são valores ultrapassados. Ah, mas eu não entendo como que em pleno século 21, esse bando de crente ainda fica defendendo esses valores ultrapassados. Ultrapassados por quê? Ultrapassados por quem? Por acaso surgiu alguém mais experiente, mais sábio, mais conhecedor, mais capaz do que o nosso Deus, que determinou valores melhores do que os valores dele para que as famílias funcionassem? Por acaso apareceu alguém assim e nós não ficamos sabendo? Quem? Quem ultrapassou os valores determinados por Deus? Quem estabeleceu valores mais altos, valores melhores? Quem? Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Desde quando que 2 mais 2 é igual a 4? Desde sempre, né? Desde sempre, irmãos, 2 mais 2 é igual a 4. E eu quero que os irmãos me entendam bem, eu não quero reduzir aqui a complexidade do que é ser família a uma conta de somar, a uma conta matemática de somar. Eu só quero chamar a atenção para o fato de que existem princípios e valores criados por Deus, que foram criados sim, na eternidade, mas que o fato de serem antigos, não faz com que percam a sua validade, o seu valor. Desde sempre, 2 mais 2, irmãos, foi 4. E não adianta, meus irmãos, me permitam dizer isso, não adianta eu me revoltar contra essa verdade, e falar assim, não, pois a partir de agora, 2 mais 2 é 27. Não adianta, meus irmãos. Não adianta, seria ridículo. Os irmãos conseguem imaginar a quantidade absurda de resultados completamente inaceitáveis se de repente eu quisesse estabelecer aqui que 2 mais 2 não é mais igual a 4, mas é igual a 27. Mas por que, Júlio, que é igual a 27? Não, porque eu quero. 2 mais 2 igual a 4 é algo muito retrógrado.
É algo muito ultrapassado, é algo muito antigo, é um princípio muito antigo. A partir de agora, 2 mais 2 é 27. Ou melhor, quanto que é 2 mais 2 para você? Aí eu estou na sala de aula. Quanto que é 2 mais 2 para você? 2 mais 2 é 10. Muito bem, então é 10. 2 mais 2 é 10. Perfeito. Quanto que é 2 mais 2 para você? 2 mais 2 para mim é 53. Ótimo, 2 mais 2 é 53. Não, mas para mim 2 mais 2 é 125. Perfeito. Aí eu viro para outro, e para você, quanto que é 2 mais 2? 2 mais 2 é 4. Meu Deus. 2 mais 2 igual a 4. Que coisa retrógrada. Que coisa ultrapassada. Você não ouviu? Você não vê como para a maioria 2 mais 2 é completamente diferente? Que comportamento mais retrógrado, que comportamento mais ultrapassado. Você querendo em pleno século 21, defender que 2 mais 2 é igual a 4. Irmãos, isso não é ridículo? Algo não deixa de ser verdadeiro, de ser bom, de ser real, só porque é antigo, só porque existe há muito tempo. Os princípios do Senhor também são assim, irmãos. Os princípios e os valores do Senhor, determinados para fazer com que a família funcione, determinados para fazer com que os relacionamentos funcionem adequadamente, eles foram criados, eles não são antigos, eles são eternos. Eles são eternos. Eles valeram lá, no início de tudo, valem hoje e valerão para sempre. Serão reais, serão verdadeiros para sempre. Alguém goste ou deixe de gostar. Alguém prefira assim ou não prefira. Os valores do Senhor, irmãos, são verdadeiros. São verdadeiros. O que nós podemos fazer diante disso, irmãos, não é nos rebelar contra esses valores. Não é nos revoltar contra esses valores, contra esses princípios. O que nós podemos diante disso, irmãos, é nos submeter ao princípio. É nos submeter ao valor. E a partir daí, utilizar o seu resultado, utilizar esses princípios e esses valores para de diferentes maneiras e de várias formas possíveis, tirarmos o melhor proveito deles para a nossa vida. Tirar o melhor proveito deles para os nossos relacionamentos. Tirar o melhor proveito deles para que possamos desfrutar daquilo que Deus planejou que nós vivêssemos quando nós cumpríssemos aqueles princípios e valores que Ele determinou para serem vividos. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos bater o pé e falar, não, é retrógrado, é ultrapassado, não quero assim, quero desse outro jeito. E nós vemos hoje, irmãos, tantos males, tantos problemas, tantas dificuldades, tantos resultados absurdos acontecendo diante de nós. É como se Deus, irmãos, estivesse o tempo todo, mesmo em meio a tantos maus exemplos, apontando para as figuras familiares, para dizer para nós o tipo de relacionamento que Ele deseja ter conosco. Tentando mostrar para nós, o tempo todo apontando para os relacionamentos familiares e dizendo, olha, é esse tipo de relacionamento aqui que eu quero ter com você. É como se Deus estivesse apontando, por exemplo, para a forma como um marido deveria amar, cuidar da sua esposa. A forma como um marido deveria entregar a sua vida pela sua esposa, para amá-la, para cuidar dela. Para mostrar como que isso está relacionado, irmãos, com o fato de Cristo ter vindo até nós e entregado a sua vida para morrer no nosso lugar. Para entregar a sua vida porque nos amou. É como se Deus estivesse apontando para esse relacionamento, para essa figura do marido e dizendo assim, olha, eu quero cuidar. Jesus veio para cuidar, Jesus veio para amar, Jesus veio para servir a sua noiva. Jesus veio para prover uma salvação que esta noiva não era capaz de alcançar sozinha. É como se Deus estivesse apontando para a figura da esposa, para mostrar como que uma mulher que se sente amada, uma mulher que se sente protegida, uma mulher que se sente cuidada pelo seu marido, se sente livre, se sente, satisfeita em caminhar junto com o seu marido, porque tem um propósito junto, porque tem um objetivo junto. Como que essa mulher sente prazer
em andar, em estar junto, em ter a mesma missão, em ter o mesmo horizonte, em ter o mesmo alvo, em ter o mesmo objetivo, porque sente uma segurança inabalável no seu esposo. E isso deveria apontar sobre como nós, como igrejas, como nós, como cristãos, deveríamos nos sentir tão amados por Jesus. Deveríamos ter uma confiança tão inabalável no Senhor Jesus, porque Ele fez por nós aquilo que nós não podíamos fazer, e Ele fez de forma cabal, Ele fez de forma definitiva. A Bíblia diz que não há nada, meus irmãos, que pode nos tirar das mãos do Senhor. Não há altura, não há profundidade, não há poderes, não há demônio, não há inferno, não há nada que possa nos afastar das mãos do noivo da igreja, do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada. É como se o Senhor Jesus estivesse apontando, irmãos, para o relacionamento de pais e filhos, e como que os pais deveriam proteger e ensinar os seus filhos, e dar a eles senso de responsabilidade, e dar a eles uma missão para levar adiante, deixar a eles um legado. E como que também os filhos, irmãos, deveriam se sentir honrados com os pais que têm. Como que os filhos deveriam se sentir, irmãos, assim, abençoados pelos pais que têm. E como que isso deveria apontar para o nosso relacionamento com Deus. Conhecendo o nosso Pai que nos ama, conhecendo o nosso Pai que é exemplo para nós em todas as coisas, em todas as circunstâncias. E como nós, como cristãos, deveríamos nos sentir honrados por merecer, por fazer parte desta família, por termos sido feitos filhos de Deus, por sermos da família do Senhor. E como isso deveria encher o nosso coração de tamanha honra, que nós não tivéssemos vergonha alguma, em lugar nenhum, de declarar que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Ou ainda, irmãos, como que a forma como irmãos deveriam respeitar e amar uns aos outros, sendo amigos confidentes, sendo ajudadores. E como que isso está relacionado com a forma como nós aqui na igreja deveríamos nos relacionar uns com os outros, nos ajudando mutuamente, nos respeitando mutuamente, nos fortalecendo mutuamente, nos exortando mutuamente. E é óbvio, meus irmãos, que os nossos relacionamentos humanos, eles são apenas uma sombra, eles não têm condições de revelar 100% do amor de Deus a nós. Os nossos relacionamentos humanos são apenas sombras, são apenas exemplos que apontam de uma forma ainda muito bruta para aquilo que é o amor de Deus por nós. E infelizmente, irmãos, nada disso que eu descrevi aqui, nenhum desses relacionamentos que eu descrevi aqui agora há pouco, infelizmente nenhum deles é o ordinário na nossa vida. Nenhum deles é o comum, nenhum deles é o normal, é ou não é? Você concorda? Muito pelo contrário, né? O que a gente mais vê, irmãos, é o quê? São casais traindo um ao outro. O que a gente mais vê são casais mentindo um ao outro. O que a gente mais vê são casais que adulteram um com o outro. Isso é o comum, isso é o normal. É isso que olhamos ao redor e falamos: rapaz, todo mundo faz. Todo mundo faz. Está em todo lugar. O que é mais fácil acontecer, irmãos, de nós vermos, são filhos que desonram os seus pais, que desobedecem os seus pais, que cheios de vontades imaturas, começam a sair por aí declarando que os seus pais são opressores, declarando que os seus pais não os entendem, não os ouvem. O que a gente mais vê por aí, irmãos, são pais também que trocam os seus filhos por tantas outras coisas, que trocam o relacionamento com os seus filhos pelo trabalho, que trocam o relacionamento com os seus filhos pelo lazer, que trocam o relacionamento com os seus filhos pelo relacionamento com outros amigos. Infelizmente, irmãos, esse é o ordinário, esse é o comum, esse é o normal, é isso que tem acontecido todos os dias. E como eu disse, irmãos, nós temos andado meio que anestesiados por esse ordinário, aceitando e nos conformando que é isso que é o normal mesmo, é isso que é o comum mesmo. E quando a gente vai pensar nesses conceitos, irmãos, com relação à família da fé, porque até aqui eu falei desses conceitos baseados na nossa família natural, ao nosso pai mesmo, à nossa esposa, aos nossos irmãos.
Mas quando a gente vai extrapolar isso para a família da fé, irmãos, meu amigo, aí é o que a gente vê mesmo. É irmão passando a perna no outro, é o outro que fura o olho do outro, é o outro que vai lá e fala mal do que o outro está fazendo, e o outro aqui não se sente bem e quer saber de matar o outro. Se deixasse, mandava dar uma coça, contratava alguém para dar uma coça ali. É ou não é? É isso que acontece. Esse é o ordinário, esse é o comum, esse tem sido o normal. E toda essa situação, irmãos, que eu estou apresentando aqui para vocês, nos leva ao meu segundo ponto. O primeiro ponto que eu falei é que, mesmo diante de tantos maus exemplos, Deus continua apontando para figuras familiares, é que a definição do que é ser família não está nos nossos comportamentos humanos, não está nos nossos exemplos humanos, mas está nele mesmo. E o segundo ponto, irmãos, é que, uma vez que nós entendemos, e eu espero que nós entendamos assim, que a igreja não é um clube, irmãos. A igreja não é um clube, onde a gente vem aqui para passear. Vamos ali na igreja passear? Vamos. Não, a igreja não é um clube, onde a gente vem aqui passear. A igreja não é um supermercado, irmãos, onde a gente vem aqui para comprar aquilo que nos agrada e deixar na prateleira aquilo que a gente não concorda. A igreja não é um supermercado, para a gente chegar e falar assim, não, isso daqui eu vou levar, isso aqui também, isso aqui não, isso aqui eu não gosto disso aqui, vai ficar aqui. A igreja não é um supermercado, irmãos. A igreja, irmãos, não é um posto de gasolina, aonde a gente vem todo domingo para alguém abastecer a gente, abastece aqui no coração, né? Abasteceu, como eu me sinto bem agora eu vou me embora indiferente a tudo que acontece aqui no nosso meio, indiferentes uns com os outros, indiferente ao que acontece conosco, indiferente a tudo que tem sido feito. Se nós entendemos, irmãos, que a igreja não é um clube, não é um supermercado, não é um posto de gasolina, mas que a igreja é uma família a qual nós devemos pertencer, é uma família com a qual nós devemos nos envolver, nós devemos estar envolvidos, nós devemos vivê-la. Se nós entendemos isso, irmãos, então, aquilo que a gente entende sobre ser família, irmãos, vai impactar invariavelmente na forma como nós vamos nos relacionar uns com os outros. A forma, em outras palavras, a forma como nós vivemos a nossa família vai impactar na forma como nós vamos viver a vida na igreja. A forma como eu sou o irmão na minha casa vai impactar na forma como eu sou o irmão aqui. E se nós buscarmos, irmãos, aprender, se nós buscarmos entender o que é que Deus está querendo nos ensinar, quando Ele insistentemente aponta para as figuras familiares, irmãos, se nós buscarmos aprender isso, se nós nos dedicarmos a aprender, se nós nos dedicarmos a conhecer quais são os princípios do Senhor, quais são os valores do Senhor, por que Ele estabeleceu assim, se nós nos dedicarmos a isso, irmãos, então nós nos tornaremos mais conscientes. Nós nos tornaremos mais conscientes sobre qual é o nosso papel na nossa família. Nós nos tornaremos mais conscientes, irmãos, a como nós devemos reagir sendo maridos, a como as irmãs devem reagir sendo esposas, a como eu devo reagir sendo pai, sendo filho, sendo irmão. E isso fatalmente, irmão, vai impactar na forma como nós vamos nos relacionar aqui, com o cuidado que vamos dispensar uns aos outros, com o cuidado que vamos ter no trato, na lida uns com os outros, diante de tantos desafios que estão diante de nós como igreja, diante de tantos desafios que a nossa sociedade está aí, aguardando uma resposta, aguardando um posicionamento nosso como igreja. E se eu me torno consciente disso, irmãos, então eu vou buscar ser, não o marido que eu acho que eu devo ser, mas o marido que Deus espera que eu seja. Não porque a minha esposa mereça isso, ou pelo menos não só porque a minha esposa mereça isso, ela merece, minha esposa merece que eu seja o melhor marido, mas não apenas por isso, não primeiramente por isso, mas porque Deus me chamou para ser marido. Por isso eu devo ser o marido que Ele espera que eu seja. E as irmãs que são esposas,
vão buscar ser, não as esposas que acham que deve ser, mas vão buscar ser a esposa que Deus espera que você seja. Não porque o seu marido mereça, minha irmã, não porque o seu marido mereça que você seja assim, mas porque é prazer para você, é alegria para você honrar a Deus com a sua conduta. É um prazer para você satisfazer o coração do Senhor com a sua conduta, independente se o seu marido merece isso ou não. Então eu vou buscar ser, irmãos, o pai, não que eu acho que eu devo ser, mas o pai que Deus espera que eu seja. Não porque os meus filhos mereçam, mas porque essa é uma missão nobre que Deus entregou a cada um. Essa é uma missão nobre que Deus entrega nas mãos de cada homem que tem filho, na mão de cada mãe que decide ter filho. A missão de discipular uma alma, a missão de discipular uma vida, a missão de apresentar a Deus a uma próxima geração. Então eu vou buscar ser, irmãos, o filho, não o filho que eu acho que eu devo ser, mas o filho que Deus espera que eu seja. Não porque os meus pais mereçam, porque são excelentes pais e mereçam que eu seja o melhor filho, eles podem até merecer, mas vou fazer isso porque Deus é digno. Deus é digno de que eu entregue o meu melhor para Ele, de que eu entregue o meu melhor para Ele. Eu não vou buscar ser o irmão que eu acho que eu devo ser, mas devo buscar ser o irmão que Deus espera que eu seja. Não porque os meus irmãos e as minhas irmãs mereçam que eu seja um excelente irmão, mas acima de tudo, irmãos, porque Deus merece adoração. Deus é digno de adoração. E não apenas da minha adoração, mas de toda a adoração. Da adoração de todos nós. E a dureza do meu coração não pode, irmãos, ser empecilho para que eu tenha comunhão com Deus através dos relacionamentos com a minha família, seja ela natural, seja ela família da fé. A dureza do meu coração não pode ser um empecilho para que eu deixe de adorar, para que eu deixe de servir ao Senhor por causa de picuinhas, por causa de problemas, por causa de falta de perdão, por causa de mágoas. Viver esses resultados, irmãos, sem dúvida, acredito que os irmãos vão de concordar comigo. Viver esses resultados na nossa vida, viver os resultados dos princípios e dos valores eternos de Deus na nossa vida, irmãos, sem dúvida, nos fará viver uma vida completamente incompatível com o que é ordinário hoje ao redor de nós. Vocês concordam comigo? Simplesmente viver o que Deus planejou que vivêssemos, irmãos, simplesmente vivermos os princípios, os valores que Deus determinou, nos fará viver uma vida extraordinária. E muitas vezes, irmãos, quando nós pensamos nesses princípios e nesses valores, e em tudo isso que eu estou dizendo aqui, talvez possa passar na minha cabeça ou na cabeça dos irmãos ou de alguém aqui o seguinte pensamento: ah, Júlio, é muito difícil, viu, cara? O que você está falando aí é muito difícil. Isso não vai acontecer, não. É impossível. É impossível. Isso não acontece, não. Isso é papo furado. Eu já vivi demais, Júlio, para ver que o ordinário sempre ganha. O ordinário sempre vence. O ordinário, Júlio, é muito forte. O que é normal, o que é comum aí fora, faz uma pressão muito grande sobre nós. Dá conta não. E muitos de nós, irmãos, talvez já até se deram por vencidos. É assim mesmo, vai continuar assim mesmo, vai ser assim mesmo, deixa a vida nos levar. Mas hoje, irmãos, e quando eu digo hoje, eu não estou querendo falar só do dia de hoje, mas eu estou querendo dizer do hoje no sentido de que nós não devemos ficar reclamando de não termos tomado nossas decisões ontem, e nem devemos ficar deixando para tomar nossas decisões amanhã. Hoje é o dia de nós renovarmos as nossas forças, irmãos. Hoje é dia de nós renovarmos as nossas forças. Hoje é dia de nós renovarmos as nossas forças. E eu gostaria de ler com os irmãos um texto que está em Isaías,
no capítulo 40, a partir do versículo 3. Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: uma voz clama. Isso aqui é Deus falando por meio do profeta Isaías, amém? E o texto diz assim: uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Veja que o texto está dizendo: no deserto preparem o caminho para o Senhor. É no deserto, é no meio da sequidão, é no meio da luta, da dificuldade. No deserto, preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois o Senhor é quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com o seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha, como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou quem o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra no balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os levam como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, Jacó?
E por que se queixa, Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, dia a dia. Aqueles que esperam com o Senhor não se conformam com a pressão do ordinário. Não se conformam com a pressão que o mundo nos faz. Não se conformam com o que é normal. Não se conformam com o que é comum. Não se conformam com o pecado. Não se conformam em viver aquilo que Deus não planejou que vivêssemos. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor voam alto como águias. Abrem as suas asas e voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Caminham e não se cansam. Irmãos, eu me rejeito a acreditar num Deus que é morto. Eu me rejeito a crer num Deus morto. Um Deus que é indiferente. Um Deus com quem eu não me relaciono. Um Deus com quem eu não falo. E um Deus que não fala comigo. Isso não passa de um objeto de madeira. Isso não passa de um objeto de metal. Isso não passa de um objeto que eu criei na minha mente, totalmente imaginário. O nosso Deus, irmãos, Ele não é um objeto imaginário. Ele não é um Deus morto que não nos ouve. Ele é um Deus vivo, irmãos. Ele é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus protetor. Ele é um Deus, irmãos, que escolheu morar no meu coração e no seu. Porque reclama Jacó? Porque clama Israel? Porque reclama Israel? Deus não me ouve. Deus não se importa comigo. Como não? Como não? Ele enviou o seu único filho. Ele morreu numa cruz, no meu lugar e no seu lugar. Ele proveu salvação para mim e para você. Ele escolheu morar no meu coração e no seu. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, irmãos. Hoje nós estamos aqui para isso. Hoje é dia de renovarmos as nossas forças, renovar a nossa confiança, renovar a nossa convicção. Hoje é dia, irmãos, de escolhermos, de decidirmos viver o extraordinário do Senhor na nossa vida, em todos os aspectos dela. E hoje especialmente estamos aqui falando da nossa família. No início desse culto, irmãos, nós lemos o texto de Josué 24, versículos 14 e 15. Em todo o capítulo 24, irmãos, Deus, por meio de Josué, vem lembrando o povo de tantas coisas maravilhosas que Ele fez. Deus vem lembrando o povo de como o livrou do Egito, de como o livrou de perigos, de perseguições, de doenças, de desastres, de guerras, de povos tão poderosos que aos olhos deles pareciam até gigantes e eles gafanhotos. E Deus os livrou. Deus os livrou. Mas Josué também, irmãos, lembra aquele povo. Ele lembra o povo ali no capítulo 24 de como que o povo também foi rebelde. De como que o povo também em muitas situações, em muitas circunstâncias, se rebelou contra Deus. De como que o povo muitas vezes passou a adorar outros deuses. De como que o povo muitas vezes, por causa dos outros povos que viviam ao seu redor,
passaram a adorar os deuses dos outros povos. Josué lembra isso ao povo. Josué está ali, irmãos, naquele momento, propondo ao povo exatamente viver o extraordinário. Viver um momento extraordinário, no sentido de fazer diferente, no sentido de retroceder dos seus erros, no sentido de retroceder das suas decisões equivocadas para servir ao Senhor. É nesse momento, irmãos, que Josué faz o desafio que nós lemos, quando ele diz, versículo 14: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão. Josué está falando, escolhe agora quem você vai servir. Se é o Deus de antigamente, ou se é o Deus de hoje, do ordinário. O Deus dos povos aonde você vive no meio deles, e aonde você vê normalmente eles adorando esses deuses, e onde você os vê normalmente, de maneira comum, servindo a esses outros deuses. Escolha a qual deuses vocês irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi o que Moisés desafiou aquele povo. E naquele dia, irmãos, naquele dia, aquele povo, aquela geração que ali estava, ao ouvir o desafio de Josué, aquela geração voltou logo diante de Josué e disse: não, longe de mim, Josué, abandonar o Senhor. Longe de mim abandonar o Senhor. Longe de mim servir a outros deuses. Longe de mim me afastar do Senhor. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Senhor dos exércitos. Foi Ele quem conquistou tudo aquilo que nós temos hoje em nossas mãos. Aquele povo respondeu assim para Josué, irmãos. E no meio daquela geração, no meio daquele povo que estava ali naquele dia, no meio daquela geração, Deus fez de um povo andarilho uma grande e poderosa nação. Deus fez daquela geração, daqueles que estavam ali ouvindo, Deus levantou juízes e juízas que os governaram com justiça. Deus levantou profetas e sacerdotes que falaram com fidelidade a palavra do Senhor. Deus levantou reis. Deus levantou reis, que a partir dos quais deram origem à linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Por uma geração que escolheu sim, que decidiu sim, viver o extraordinário na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa palavra encontre seu coração como um solo fértil. Como um solo fértil. E que nós possamos voltar aos nossos lares, irmãos, nessa noite, decididos a viver um ano extraordinário. Um ano extraordinário no sentido de não nos conformarmos com o que é normal. Não nos conformarmos a vivermos na nossa família distanciados. Maridos que não conversam com as esposas. Esposas que não conversam com seus maridos. Pais que não têm tempo para os seus filhos. Filhos que desonram e viram as costas para os seus pais. Irmãos que não querem mais se ver pela frente. Que nós possamos avaliar, irmãos, e decidir viver o extraordinário. Viver de uma forma diferente. Colocar esse ano em prática. Uma vida diferente em andamento. Atitudes diferentes. Como eu disse, naturalmente, irmãos, todos os relacionamentos se deterioram. Todos os relacionamentos se deterioram. É necessário que haja da nossa parte atitudes intencionais e frequentes, no sentido de conservar os nossos relacionamentos, inclusive o nosso relacionamento com Deus. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos? Eu sempre gosto de pedir que cada um de vocês ore, porque eu acredito muito na oração que nós fazemos diante do Senhor. Porque quando eu oro, eu me comprometo com aquilo que eu estou orando. Eu me comprometo com as palavras que eu estou mesmo balbuciando. Então eu quero pedir que aí onde você está, meu irmão, você feche os seus olhos
e ore ao Senhor neste momento. Se a palavra do Senhor ministrou no seu coração algo nesta noite, e você acha que precisa tomar uma decisão, você acha que tem um nível de relacionamento com Deus além deste que você está vivendo hoje, meu irmão, eu quero convidar você a falar com o Senhor neste momento e decidir mergulhar de cabeça neste nível de relacionamento, nesse relacionamento verdadeiro, esse relacionamento puro, que você possa reconhecer sim o quanto que o ordinário nos pressiona, mas reconhecer que o nosso Deus é muito maior e muito mais poderoso do que qualquer pressão que esse mundo possa fazer contra nós. Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado por esse momento tão precioso, Deus querido. Esse momento de compartilhamento. Este momento, Deus querido, onde nós estamos aqui constatando, Deus querido. Constatando o quanto é importante, Pai amado, conservarmos os Teus princípios, os Teus valores. Deus, nos ensina, Pai. Nos ensina a sermos família, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o bom propósito do Senhor. Limpa os nossos olhos, Deus, limpa os nossos ouvidos, limpa, Senhor, o nosso coração, limpa a nossa mente, Deus querido. Desfaz, Deus amado, todas as mentiras que o mundo, ó Deus, tenta nos fazer enxergar, que o mundo tenta nos obrigar a aceitar, Deus, em nome de Jesus. Nos purifica, Senhor, purifica os nossos lábios, purifica os nossos corações. Deus, que nós possamos de fato, ó Pai amado, neste ano, tomar a decisão, Deus, de sermos maridos melhores, maridos que amam as suas esposas, maridos que cuidam das suas esposas, maridos que as protegem. Ó Deus, nos abençoa, abençoa as minhas irmãs, ó Deus, a serem a esposa que o Senhor espera que elas sejam. Derrame sobre elas a Tua força, Deus, que não falte a elas, ó Pai, a Tua presença, o Teu poder, a Tua unção, a Tua paz que excede todo o entendimento, a Tua força, Deus querido. Que aquilo que talvez esteja faltando agora, Pai amado, seja de emocional, seja de espiritual, Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha suprir com a Tua presença, o Senhor venha suprir com o Teu poder, o Senhor venha suprir, ó Pai, com a Tua paz, o Senhor venha dar a elas, ó Deus, confiança, Deus querido, de que andar ao Teu lado é sempre melhor, andar contigo sempre faz uma diferença tremenda, Deus querido. Nos ajuda, Senhor, a sermos pais e sermos filhos, ó Deus querido, de acordo com o Teu coração. E que em nome de Jesus, Deus amado, nós possamos desfrutar na nossa família este ano, Pai, bênção sem medidas, Deus querido. Possamos desfrutar na nossa família, Deus, um ano realmente extraordinário, realmente diferente, ó Deus, de tudo aquilo que é experimentado pelas famílias que ainda não Te conhecem, Senhor. Que os Teus princípios e valores, ó Pai, estejam pregados em nosso coração, estejam pregados em nossa mente, que nós possamos, ó Deus, carregá-los, ó Pai, como aquilo que há de mais valoroso no nosso coração. Que os Teus princípios sejam a nossa riqueza, que os Teus princípios, ó Deus, e os Teus valores, que o adultério não, que o dinheiro não pode trazer, Jesus, que o poder não pode trazer, que a bebida não pode trazer, que a droga não pode trazer, Jesus, que a vingança não pode trazer. Que a Tua presença nos traga a paz, Deus, que a vingança não pode trazer, que a falta de perdão não pode trazer. E que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, a vivermos extraordinariamente a Tua vontade, na nossa casa, na nossa igreja, na empresa onde trabalhamos, ó Pai amado. E que em nossos lábios possa haver sempre um cântico de glória, de adoração, de gratidão ao Senhor, Deus querido. E que através de nós o Teu nome seja conhecido e exaltado. Em nome de Jesus é o que eu Te peço, Senhor.
eu gostaria de dar a oportunidade, se há alguém em nosso meio que essa noite gostaria de entregar a sua vida ao Senhor, que essa noite, ao ouvir a mensagem, você entendeu que hoje é o momento de você se consertar com o Senhor. Talvez você nunca tenha aceitado ao Senhor Jesus, ou talvez você esteja andando distante, por caminhos distantes. Eu não posso encerrar essa mensagem hoje sem dar essa oportunidade a você. Tem alguém aqui hoje em nosso meio? Tem alguém aqui hoje que gostaria de se consertar com o Senhor? Se não, irmãos, fiquem em pé novamente, vamos orar para a gente encerrar. Os avisos já foram passados. E que em nome de Jesus, no decorrer dessa semana, todos nós estejamos meditando na palavra do Senhor, meditando nesses princípios. Que o momento de atravessar aquela porta não sirva para roubar da nossa mente e do nosso coração a palavra que o Senhor plantou nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe nesta semana, Pai. Nos dê uma semana debaixo da Tua graça, uma semana debaixo do Teu poder. Nos dê uma semana, Deus, onde nós possamos desfrutar da Tua presença, Senhor. Que o Teu Espírito Santo chame a nossa atenção. Que o Teu Espírito Santo, Deus, atraia a nossa atenção para Ti. Atraia o nosso coração para Ti. Deus, que nós não venhamos a passar essa semana inteira, Pai, virando as costas para a Tua presença, para a Tua palavra, mas que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo possa fazer brotar no coração de cada um de nós aqui, Deus, o desejo de Te conhecer, o desejo de nos relacionarmos contigo. Nos leva, Senhor, em paz, nos leva em segurança, que Tua boa mão nos acompanhe aonde quer que vamos agora, Deus querido. Nos livra, Senhor, da mão do homem mau, nos livra, ó Senhor, dos perigos, nos livra, ó Senhor, de todas as ciladas que o maligno possa ter plantado em nosso caminho, e nos dê uma semana poderosa e extraordinária na Tua presença. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos nessa em paz, em nome de Jesus.